Você sabia que a gente está fazendo a construção do seu conhecimento desde o primeiro episódio do Gambito da Rainha? Pois é, a gente está fazendo essa construção passo a passo, lentamente, para que fique tudo bem fixado na sua memória e você consiga entender todos os conceitos que a gente está aplicando por aqui. Na primeira blusa, a gente falou sobre listras, sobre encontro de listras e sobre diagonais. Já na segunda peça, a gente fez a construção já pensando em altura de cava e marcação de entrecava. Lembra que a gente falou, olha, vou fazer uma altura de cava no meu molde e vou fazer uma marcação de entrecava. E isso a gente vai usar posteriormente? Pois é, chegou a hora de fazer o uso. Já no vestido a gente usou a mesma modelagem e fez um prolongamento das linhas e fez a conferência de quadril para ver se o vestido ficaria tudo ok, tudo certinho. E agora a gente vai fazer uma blusa um pouco mais estruturada, mas você vai aprender a traçar cava, a fazer mangas e pensar numa folga de vestibilidade um pouco menor, para que a blusa possa ficar um pouco mais justa. Vamos continuar na nossa construção do conhecimento? Eu vou pegar um papel dobrado ao meio e vou posicionar o meu molde inicial sobre o papel e vou fazer essas marcações aqui das horizontais. Então, eu deixo o molde bem paralelo aqui na dobra e faço a marcaçãozinha de onde estão as horizontais. Só um pinguinho mesmo. Agora, com o esquadro, eu vou traçar essas mesmas horizontais. Agora, a gente volta ao molde inicial, deixando ele bem alinhado com as horizontais. Horizontais todas certinha, batendo. E a gente vai copiar esse molde. Vai copiar aqui. Vai copiar aqui. Copiar essa lateral. E a gente vai fazer a medida desse entrecavas que a gente localizou lá naquele primeiro vídeo, no vídeo da blusa branca. Olha, aqui eu tenho uma medida de entrecavas que vem aqui. Essa mesma medida eu só tiro o papel de molde inicial e traço aqui, olha. Essa linha, ela vai ser prolongada, então eu vou colocar o meu esquadro na linha de cava e vou prolongar essa linha lateral até a minha linha de cava. Veja bem, a minha construção já está parecida com a que eu fiz anteriormente. Olha, essa linha prolongada, essa marcaçãozinha aqui de cava. Agora, a gente precisa fazer algumas medidas extras para que a gente possa realmente fazer essa construção. Uma medida extra é a medida de ombro a ombro. E como você vai localizar essa medida de ombro a ombro? Você vai posicionando os dedos assim, olha, até localizar o ossinho do ombro. Localizou o ossinho do ombro dos dois lados, você pode colocar a fita métrica de um lado até o outro e fazer essa marcação. Então, essa é a minha horizontal de ombro a ombro. Dobro a fita ao meio e faço a colocação aqui, nesta linha de ombro.
linha de ombro que foi traçada, eu faço um prolongamento aqui, olha. A gente já tem essa linha traçada, só prolongo. Se o seu traçado ficou paralelo dessa forma, você vai marcar aqui dessa linha de ombro 2 centímetros de baixo para cima. Vai marcar 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui. Vai ter construído um quadrado, olha. E vai ligar desses 6 centímetros até a linha de ombro localizada. E agora a gente vai fazer o traçado de cava. Para traçar a cava, a gente também precisa saber qual é a medida do contorno da cava. Lembrando que a gente vai fazer uma blusa com a cava um pouco mais para cima, para a gente poder colocar a manga. Então, é só você colocar a fita assim, olha, segura a fita aqui na região de ombro e joga para trás, e faz essa medida de cava aqui, olha. Não precisa deixar a cava muito justa, tá? Pode deixar uma cava boa, que não te incomode, porque a gente vai fazer a colocação de manga, tá? E aí, essa medidinha de cava aqui, olha, a minha deu 44. Então, essa medidinha de cava aqui, a metade dela eu posiciono nesse local aqui, entre cava e a altura de cava. E aí, a gente já vê também se eu tô com a medida certa. Olha, eu venho arredondando aqui, a minha medida precisa estar com 22 para dar os 44. E olha só, minha medida está com 22. Então, eu posso fazer esse traçado, posso usar até a fita métrica, olha. Aqui, aqui e aqui, olha. Do jeito que a fita métrica ficou posicionada, eu já posso usar o próprio traçado da fita métrica para traçar a minha cava. Agora, eu vou fazer uma construção ali, deixa eu passar um vermelho aqui para ficar bem firme, que esses traços são os novos. Esse traço aqui também é novo. E esse decote aqui precisa ser construído novamente, tá? Você pode deixar o decote do tamanho que você quiser, pode deixar o decote mais apertado, pode deixar o decote um pouco mais aberto. Então, dê uma olhada aí nas blusas que você tem, como você gosta que fique. Pode descer um pouco mais o decote, pode arredondar, mas você pode fazer a seguinte medida para facilitar. Faça a medida do ombro até onde você quer que o decote venha. Então, aqui no meu caso, olha, deu 10 centímetros. Eu posiciono 10 centímetros aqui do ombro para cá, 10 centímetros, olha. E aí, eu traço o meu decote a partir dessa medida que eu fiz. E vou até descer um pouco mais, olha, para ele ficar um pouco mais abaixo dessa linha do ossinho que a gente fez a medida. O único cuidado que eu preciso ter é nessa construção aqui da parte da frente, que esse pedacinho aqui, ele fique bem esquadrado, tá? Para não ficar com decote para baixo nem para cima, com o bico. Então, agora eu já tenho uma construção de parte da frente. O comprimento da blusa pode manter o mesmo comprimento que foi feito anteriormente.
Se quiser deixar mais comprida, se quiser deixar mais curta, a escolha ela é sua. O que a gente vai fazer também é dar uma leve acinturada aqui na blusa, só para ela ficar com um movimento mais bonito. A gente localiza a linha de cintura dessa forma. A gente coloca a fita métrica aqui na linha central. Localiza a cintura, vê a altura de cintura e a gente coloca a altura de cintura aqui. Essa aqui é a minha linha inicial, então a minha cintura ela está localizada aqui. Vou fazer um risquinho, traço uma horizontal na minha linha de cintura. E posso entrar 1 centímetro aqui, só para fazer uma leve curvatura e deixar a minha blusa um pouquinho mais acinturada. Agora eu preciso planejar uma folga de costura, uma margem de costura na cava, porque eu fiz a cava com as medidas já certas, sem colocar folga de costura, tá? Então, eu vou traçar com um verde aqui, 1 centímetro a mais de folga de costura aqui na minha cava. Essa linha eu prolongo, aqui já tem uma folga de costura. E aqui eu vou subir 1 centímetro também. Apesar do meu ombro já ter sido feito com folga de costura, eu preciso manter a minha cava na medida, porque se eu finalizar ela aqui, ela vai ficar menor, tá? E aí eu confiro novamente, olha, se a minha cava ficou com os 22 que precisava. Deixa eu colocar 22 aqui. E venho fazendo. Se ficar com uma diferença de 1 centímetro, não tem problema. Com uma diferença de 1 centímetro, não tem problema, porque a gente vai fazer essa marcação na parte das costas. As costas, ela é um pouquinho mais alta, então vai compensar alguma perda que a gente tenha aqui. O importante é que depois, no final de toda a extensão da cava, dê exatamente a medida que a gente pensou e mediu anteriormente. Agora que eu tenho a construção da parte da frente, eu vou fazer a minha construção da parte das costas. Posiciono o meu papel bem esquadradinho e faço o seguinte, copio a lateral, igualzinho a parte da frente, faço marcação de cava aqui, e agora vou fazer a construção de ombro marcando 1 centímetro a mais aqui. Já vejo quanto deu o meu ombro, aqui deu 11, porque eu coloquei uma margem de costura, né? Então, eu vou prolongar essa linha aqui, olha, marcar 11 e marcar 11 aqui também. Assim, eu fico com o meu ombro igual, tudo certinho. Essa parte aqui eu subo 3 centímetros, esquadro. Já posso esquadrar aqui no ombro. Mais 3 centímetros e depois arredondar aqui, ó. Esse pedacinho aqui ficou retinho e aqui mais arredondado e aqui também ficou retinho. Agora, a gente precisa fazer um ajuste nas medidas de entrecavas, tá?
porque o entrecava das costas, ele é maior do que o entrecavas da frente. Pra gente resolver isso, eu vou colocar minha régua aqui na linha de entrecavas da frente. Vou traçar prolongar, né, esse traçado, e vou marcar aqui 1,5 centímetro a mais para fora da minha modelagem e retraço a minha cava, deixando aqui certinha e aqui também, olha, retraço a minha cava. Dessa forma, eu já tenho a modelagem da parte das costas feitas. Porém, a gente precisa fazer a conferência de contorno de cava para ver se ficou tudo ok. Como é que a gente faz essa conferência? A gente coloca a fita métrica sob o ombro aqui da parte superior. A gente descarta 1 centímetro, que é a folga de costura, é a margem de costura. A gente vem aqui fazendo o traçado, colocando a fita, né, na verdade. Quando chegar em 1 centímetro, a gente para, porque aqui também tem margem de costura. A gente coloca aqui 1 centímetro abaixo. Vem medindo, vem medindo. Quando chegar a 1 centímetro para finalizar, a gente mede de novo, tá? A minha ficou com 40, eu preciso de mais cava. Ficou muito justa a minha cava. Eu posso simplesmente descer essa minha cava aqui para ganhar esses centímetros que faltaram, tá? Então, ó, desço um pouco mais aqui, o que eu desci aqui, eu desço mais aqui. E faço a medida de novo. E vou cortar esse a mais aqui. E vou cortar esse aqui. E aí, eu meço novamente para ver se ele está na medida que eu preciso, tá? Que a minha cava precisa estar. Então, aqui ele já deu. Aqui já deu, eu tenho a minha medida do contorno de cava certinha. Tudo que a gente vai fazendo na modelagem, a gente traça e depois confere. Assim, minimiza, né, a chance de erro. Principalmente essas medidas de contorno. E é bom a gente sempre estar alerta. Tem folga? Tem margem de costura? Não tem? Tá com folga de vestibilidade? Não tá? Pense sempre nisso, tá? Agora, a gente vai fazer uma marcação de pence. Isso porque se você quiser depois colocar uma pence para dar uma ajustada mais na sua blusa, fica ok. Na parte da frente, a marcação de pence é pensando na linha de busto entre um seio e outro, entre o ápice de um seio e o ápice do outro seio. Então, a gente coloca a fita métrica assim, olha, sob o peito e vê de um ponto ao outro quanto dá. Aqui no caso deu 20, eu venho na minha linha de busto e coloco 10, que é metade para cada lado. Então, eu já sei que nessa linha aqui de 10 centímetros de distância do centro, nessa linha aqui, eu posso fazer uma pence. E você pode deixar para fazer essa pence depois que você provar a peça, só para poder ficar marcado o local e depois você faz a pence, alfineta, vê o quanto você pode realmente apertar dessa pence, ajustar essa blusa. E na parte de trás, a gente marca os mesmos 10 centímetros
faço uma marcação aqui, uns 3 ou 4 centímetros acima da linha de cava. Essa é a linha de cava, um pouquinho mais acima. E depois, se precisar, eu tenho todo esse pedaço aqui de extensão para fazer a pence. Lembrando que aqui no caso, onde é a parte da cintura, eu deixo 1 centímetro de cada lado para poder marcar a minha pence já a entrada e saída, né? O quanto ela entra e o quanto sai. E aqui da mesma forma, na linha de cintura, 1 centímetro para cada lado. Se você já quiser traçar essa pence. A ideia da blusa é não ficar extremamente justa, é só ter mais cintura, a blusa ficar um pouco mais acinturada. Cuidado para a blusa não ficar muito apertada, e se você quiser que ela fique ainda mais justa, você pode fazer a colocação de um zíper invisível aqui na parte de trás da blusa, tá? Então, essa opção é para quem quer deixar a blusa mais ajustada mesmo. Não, Mayra, eu quero ajustar, quero deixar pence bem marcada, quero tirar aqui na cintura, deixar bem acinturada. Então, aí, para ter vestibilidade, precisa colocar um zíper invisível aqui na parte de trás, tá? Da blusa. Toma cuidado para que a base da blusa não fique muito apertada e você não consiga colocar. Aí, se você tiver um decote maior, que passe a cabeça, você pode pôr o zíper ao contrário, de baixo para cima, ele abrindo de baixo para cima. Se a cabeça estiver justa e a parte de baixo estiver mais soltinha, aí pode inverter, colocar o zíper de cima para baixo. Sempre precisa pensar em como é que vai ficar o acabamento para você conseguir já pensar desde a modelagem soluções para esse acabamento, tá? No caso, a gente tá fazendo blusinhas assim mais soltinhas, sem pensar, né, em toda essa estrutura, porque depois a gente ainda vai usar essa parte, esse molde aqui, para fazer o nosso último episódio da modelagem da série do Gambito da Rainha, tá? Então, eu já tenho essa construção aqui, agora eu vou fazer uma construção de manga. Para iniciar, eu vou fazer um traçado inicial aqui, perpendicular à dobra. Vou fazer uma marcação aqui de 12 centímetros, que é uma altura de cabeça de manga média. E vou traçar uma diagonal aqui de 22 centímetros. O contorno da minha cava tinha dado 44. Então, se eu dividir por 2, fica 22. Então, eu faço o traçado da seguinte forma. Coloco a ponta da minha régua aqui e vou mexendo até que o 22 encontre essa linha aqui inicial traçada. Já vou marcar metade, metade e metade. Metade dessa linha, metade dessa e metade dessa. Eu preciso da minha medida de contorno de braço, que é essa medida aqui, olha. Já deixa com uma folguinha para ficar mais fácil e correr menos risco, tá? Já deixa com uma folguinha. Aqui o meu com folguinha deu 30 centímetros. Se eu colocar mais 1 centímetro de cada lado para folga de costura, daria 32. Então, eu dobro a minha fita aqui no 32 e faço a minha marcação de braço. Vou posicionar a minha fita aqui no ombro, olha, só para entender aonde é a minha marcação de braço. Ó, deu na mesma reta que eu fiz. Pode até colocar, fazer um traçado aqui, olha, do braço. Tá?
e essa aqui é a largura, já com a folga de costura. E eu posso também medir o comprimento da minha manga. Nesse caso aqui, a manga, ela é curta, deu 21 centímetros. Coloco aqui em cima, marco 21 também e já traço a perpendicular aqui desse 21. Se quiser pensar também numa largura da manga na barra, pode pensar, coloca já uma folguinha, né, de costura. Aqui deu 28. Preciso colocar 1 centímetro a mais de folga de costura. Então, para cada lado, porque a manga tá dobrada, né? Então, daria 30. Tá aqui. Então, eu sei que esse ponto e esse, eles têm que se juntar. Coloquei até um pouquinho mais pra cá, pra não ficar tão feio o desenho, tão inclinado. E esse ponto aqui, ele tem que se juntar com esse aqui. Agora, eu vou fazer a construção da minha cabeça de manga. Essa parte aqui, eu vou marcar 1 centímetro acima. E esse aqui eu vou marcar 1 centímetro abaixo. E agora a gente só vai fazer os traçados para fazer o desenho de manga. Aqui eu começo rente, esquadrado, faço um arredondado aqui, chegando nessa parte superior. Esse traçado aqui, ele tem que passar por esse eixo aqui, então venho aqui. Esse tem que encontrar com esse aqui embaixo. E esse aqui tem que encontrar com essa parte de final. Olha, desse jeito aqui, eu já tracei uma manga. Deixa eu cortar um pouco, não corte na risca, tá? Vou cortar só pra facilitar aqui. Eu vou pensar aqui na minha dobra, tá? Na barra da minha manga. Quero deixar a barra com 2 centímetros e quero fazer 2 dobras. Então, eu vou marcar 4 centímetros e 2 centímetros. 2 e 4. Traço um risco aqui no 2, um risco aqui no 4. Já posso tirar esse excesso. E já vou fazer de conta que vou dobrar a minha manga lá na máquina de costura. Olha, dobro uma vez, para ficar com uma dobra, e dobro a segunda vez. E aí, eu corto essa lateral da minha manga aqui, olha, com o meu papel já dobrado. O que acontece, olha, eu já tenho o desenho de toda a dobra da minha manga e eu não vou ficar com faltando tecido aqui, né, na hora de fazer a minha costura. Esse arredondado aqui, eu posso já cortar igual esse desenho. Abro a minha manga, já tenho essa construção de manga. E essa parte aqui, um lado vai ser costas, um lado vai ser frente. Vou deixar esse lado aqui como frente e vou marcar meio centímetro aqui a menos. Aqui também. E vou descer essa minha manga um pouco mais. Esse contorno aqui, ele vai ficar um pouco mais baixo do que o contorno inicial. E aqui, olha, eu junto no mesmo lugar. Só para ter uma manga um pouco mais bonitinha, sem muita sobra, tá?
Então, quando eu dobro aqui, olha, a minha manga da frente, a parte da manga da frente, ela é menor do que a parte da manga das costas. Essa blusa que a gente tá usando como referência, ela é apenas uma referência mesmo, porque ela faz parte do objeto de construção da nosso aprendizado para que entre o casaco, que é o último episódio, e essas peças mais simples que a gente fez, a gente tenha um início de construção de manga, de cava, de ombro. Então, é importante passar por esse processo de aprendizado, passar por cada etapa, assim a gente minimiza os erros lá na frente também. Se você quiser fazer um teste com um TNT antes, para ver como é que ficou essa manga, para ver como é que ficou essa modelagem de blusa, tá tudo certo. Pode fazer num algodão, num lençol velho, que eu sei que tem bastante gente que acaba usando lençol velho para testar. Pode testar num tricoline, que é um pouco mais em conta, e pode testar no TNT, que é mais barato ainda. O importante é que você saiba que nesse momento a gente só está fazendo a construção de cava e manga e isso tem que ficar confortável para você, para que depois a gente possa usar essa modelagem no último episódio. Então, preste atenção nessa manga, se ficou confortável, se você tem conforto para se movimentar, se essa largura é uma largura ok para você, se tá tudo bem. Depois que você fizer essa blusa, a gente vai poder fazer ajustes necessários para o próximo modelo, tá? Então, não se apegue muito aos detalhes de que a blusa não tá igual, ela é só uma blusa de referência. Eu vou colocar aqui uma golinha só para ficar assim, para remeter àquela blusa que a gente tem de referência, tá? Mas o importante mesmo de todo esse aprendizado é essa construção de cava e construção de manga. Então, vamos fazer a golinha só para a gente deixar o modelo um pouco mais parecido com o da personagem? Eu vou fazer aqui uma medida até onde a golinha vai. No caso da blusa dela, tem até, acho que ela é manga raglan, né? E ela tem um recorte aqui, mas a gente não vai colocar esse recorte porque o próximo passo não tem recorte. Então, a gente vai deixar exatamente dessa forma. A gente vai marcar aqui até onde a gente quer a golinha. Então, eu acho que nessa região aqui fica boa. A gente marca uns 5 centímetros daqui, olha. Para poder fazer aquele desenho daquela golinha aqui, ó. Então, eu vou copiar essa parte aqui no papel. Copio aqui. Copio aqui. Já faço essa marcação aqui. Até de largura, inclusive. Traço a brincadeira da golinha aqui. E aí, eu vejo quantos centímetros deu aqui, 6,5, e venho marcando 6,5. 6,5. 6,5. Vou marcar 6,5 aqui no ombro também. Venho arredondando. Agora, eu vou colocar a parte do ombro das minhas costas aqui. Lembrando que essas costas aqui, ela tem 1 centímetro de folga de costura.
essa aqui também tem 1 centímetro de folga de costura. Então, a gente vai colocar por cima aqui 1 centímetro, ó. Essa parte. Essa parte aqui eu não vou colocar por cima, vou colocar só essa aqui, ó. Ele vai ficar um pouco na diagonal. Isso porque a gente consegue abrir um pouco mais essa gola para ela assentar melhor em todo o decote. Então, olha só, 1 centímetro para dentro, eu coloco a minha modelagem ombro com ombro, seguro aqui e jogo 1 centímetro para dentro. Copio esse decote. Aí, lembrem-se, né, de fazer de computar se o decote tá cabendo, se cabe na cabeça, se passa na cabeça, ou se vai precisar colocar um zíper aqui na parte superior, tá? Se precisar colocar um zíper aqui na parte superior, não tem problema, não precisa deixar margem, porque a gente consegue colocar um zíper sem muitas margens de costura, sem complicação. Pronto, a palavra certa, achei. Sem complicação, tá? Então, pode fazer essa marcação aqui, normalmente, da gola, e depois, se precisar colocar um zíper na parte de trás do decote, dá pra colocar sem complicação, tá? Usando a parte das costas dobrada mesmo, sem precisar fazer abertura. E agora, eu vou manter aquele 6,5 lá que eu fiz inicial, 6,5... 6,5, 6,5, 6,5 e completo o meu desenho. Eu preciso deixar aqui margem de costura para ela ficar no local certo, então eu vou deixar uma margem de costura aqui. Desse 6,5 eu não vou colocar margem de costura, porque se eu diminuir 1 centímetro fica com 5,5 e fica uma medida boa. Então, eu só acrescento essa margem de costura aqui para poder fazer acabamento na minha gola. E aqui eu não coloco um acabamento de margem de costura, porque ao costurar ele já vai ficar uma distância de 1 centímetro aqui. Então, eu não coloco desse lado, eu coloco só aqui. Não coloco aqui porque eu vou costurar e ele já vai ficar menor do que a medida que eu quero. E essa parte tem que cortar 4 vezes, porque ela é dupla. E são 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro lado. Para você saber se essa golinha ficou legal, ficou do jeito que você pensou, você pode colocar ela assim, ó, no contorno do pescoço, olha. Aí você vê se o ombro ficou no lugarzinho certo, olha só, o ombro no lugar. Se ela vem até a parte das costas e se ela chega aqui, olha, aonde foi pensado. Se ficar tudo certinho assim, olha, ela bem certinha em todo o contorno, com conforto, sem ficar repuxando, é porque a sua gola tá bem boa. Agora, diferente do acabamento em viés que a gente vem fazendo desde o início, a gente vai fazer um acabamento com revel, para nossa peça ficar mais bonita. Então, para fazer o revel, eu preciso cortar o decote, o contorno do decote, tanto da parte da frente como da parte das costas. Então, eu vou dobrar um papel ao meio e vou colocar aqui, olha, a parte do decote das costas, deixo bem rente, dobra do papel de molde com a dobra do papel que vai ser feito revel, copio o ombro, copio o decote, costas. Posiciono a parte da frente uns 15 centímetros abaixo
deixo rente, copio o ombro, copio o decote, frente. E agora é só eu fazer a medida de revel. Eu vou deixar um revel com 7 centímetros, que eu acho que é uma medida boa de revel. E vou marcando aqui, 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. E nesse também, 7, 7, 7, 7. E aí, eu só ligo os pontos. Ligo os pontos. E tenho o meu revel de costas e de frente já feitos. O revel é um elemento que precisa estar bem igual ao recorte, né? Onde ele vai fazer a limpeza da peça, tá? Então, olha, bem certinho com o decote das costas e bem certinho com o decote da frente. Eu sei que nesse vídeo a gente falou sobre várias referências, mas tenha certeza que a construção do conhecimento de forma gradativa, ela é mais fácil de entender, mais fácil das coisas darem certo lá no final, e pode parecer um pouco complexo, mas não é. Você fazendo a prática, você vai conseguir identificar várias coisas. Então, se você ficou com alguma dúvida, assista o vídeo novamente, mas vá prestando atenção em todo o processo e depois você assiste para fazer a construção, tá? É importante que você tenha uma base primeiro, que entenda todo o processo que está sendo feito para depois realizar o processo. Então, nessa blusa aqui, a gente pode ter várias opções de construção e você tem a liberdade de pensar se você quer a sua blusa mais justa, mais larga, se você quer colocar um zíper nas costas, se não quer colocar um zíper nas costas, e você pode fazer essas mudanças. Para você entender se o decote vai dar certo para passar na cabeça, você pode fazer a medida do contorno do decote e verificar se ela vai passar na cabeça. Então, você faz essa medida assim, olha. Coloca o molde aqui, põe aqui no biquinho, vem com a fita métrica arredondando, elimina 1 centímetro de margem de costura, tá? Então, a gente mede até aqui. Depois, a gente faz a medida do restante, ó. Esse aqui tudo corresponde àquele decote. Agora, eu coloco aqui e vou fazendo a medida até chegar na minha margem de costura. Aí, eu faço o caminho inverso da construção dos moldes. Eu dobro a fita para encontrar a outra parte. Então, aqui, olha, é o tamanho do contorno do meu decote. E aí, eu posso segurar a fita aqui e ver se passa, ó. O meu decote não vai passar. Então, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar colocar um zíper na parte de trás para eu conseguir ter vestibilidade. Se você quiser que o decote passe, aí você precisa fazer esses aumentos aqui. Normalmente o aumento ele vem aqui para a parte de ombro, mas no caso dessa golinha eu até preferi deixar um pouco mais próxima do ombro. Mas você pode fazer esse aumento vindo um pouco mais para a parte do ombro, tirando, né, um pouco mais daqui, deixando a blusa um pouco mais aberta e fazer a retirada da gola. Ou, se quiser, pode deixar desse jeito, colocar um zíper na parte de trás e aí no decote, né, e deixar a parte de baixo um pouco mais soltinha para você ter vestibilidade. Então, por hoje é só.
só, e eu te vejo na quinta-feira para você vir costurar comigo essa blusa aqui antes dos momentos finais da nossa série do Gambito da Rainha. Eu tenho certeza que você vai conseguir, que você vai se dar bem. Faça a construção com calma, vai dar tudo certo.